Graça e paz. É tão bom, né, quando as canções antecedem a palavra, né? Ainda mais quando as canções são o tema da palavra. Abre aí a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel 6. O povo falou assim hoje eu não vou comer. 2 Samuel 6. Vamos ler do verso 1, talvez todo o capítulo, mas vamos ver como vai aqui. Diz assim a palavra: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiam para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo o tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestido o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e, ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de propaças a cada homem e a cada mulher israelita. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Amém? Só até aqui pode ser. Pode olhar para mim. Me dá um pouco de retorno, tá? Querido,
não é a razão principal das coisas acontecerem. A presença de Deus é. Amém. Pastor, onde isso está no texto que nós lemos? Está aqui, no verso 11 e 12. Vou repetir esses dois versículos para te mostrar o que eu acabei de dizer. Você não é a razão principal das coisas acontecerem, mas a presença de Deus é. Aqui diz: a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. O que era a arca de Deus? Era a representação da presença de Deus no meio do seu povo. Agora veja, por que Obed-edom e a sua família e tudo que tinham prosperaram? Por causa da presença de Deus que estava naquela casa. Pastor, significa que eu posso ser então alguém que vive de qualquer jeito, e então, porque a presença de Deus habita em mim, significa que eu vou prosperar? Não. Literalmente não. Nós vamos entender essa noite que, por mais que as coisas aconteçam por causa da presença de Deus, eu e você temos uma responsabilidade com essa presença. Eu posso ouvir um amém? Amém. E eu vou mostrar aqui os dois lados de uma mesma moeda, e o que aconteceu quando os homens não entenderam a importância da presença, e o que aconteceu quando os homens entenderam a importância da presença. Amém, querido? E por que Obed-edom e a sua casa prosperou? Será que era porque Obed-edom era o cara? Será que era porque ele tinha muita inteligência? Obed-edom era um cara sábio. Será que foi por isso que ele prosperou? Se bem que ele agiu com sabedoria, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas não era por causa de Obed-edom em si, mas é porque a presença de Deus estava ali. Claro, ele teve que fazer o que esse povo, na primeira tentativa em levar a arca para a cidade de Davi, não fez. Esse povo não entendeu o que eles estavam fazendo no momento que eles estavam conduzindo a presença de Deus. Por isso, Uzá foi fulminado. Por não entender o que ele estava carregando, ele morreu. E então Davi, o texto diz que sente medo, ele ficou com medo, ele falou: olha, nós estamos carregando a presença de Deus e alguém acabou de morrer, como é que eu vou continuar carregando a presença de Deus? Se tal coisa aconteceu no nosso meio. Então ele faz o quê? Ele direciona a arca para a casa de Obed-edom. Mas por que Obed-edom então prospera? Porque Obed-edom soube lidar com a presença. Ele soube reconhecer quem estava diante dele. Uau. Irmão, eu vou entrar em algumas coisas nessa noite que vão bater um pouco em mim e você, e doído e colocado, porque nós vamos ter que tratar em relação à presença de Deus. Mas o que eu quero que você guarde aí agora é que as coisas acontecem porque a presença de Deus se encontra no lugar. E a nossa responsabilidade é entender o que devemos fazer quando a presença se encontra nesse lugar. Quando a presença de Deus está em você, nós temos que aprender a lidar com ela, irmão. Obviamente existe uma maneira de nos portarmos, de nos conduzirmos, de agirmos, de nos comportarmos perante Deus. Não apenas quando estamos aqui cultuando, mas quando estamos fora daqui vivendo a nossa vida cotidiana. Querido, você é essa arca no qual abriga a presença de Deus. Nós não precisamos mais de um amuleto mágico
como muitas igrejas gostam de ter, eu não tenho nada contra, mas alguns fazem isso de misticismo, eles criam a Arca da Aliança, coloca lá, as pessoas vai lá, tem que beijar os pés da arca, tocar na arca, é igualzinho que a gente já sabe aí que alguns fazem, né? Beijando o pé de santo. Isso é misticismo, irmão, porque não é um local físico que abriga a presença de Deus, mas são casas espirituais que andam. Você é o lugar da habitação de Deus. Posso ouvir um amém? E então Obed-edom prosperou, porque aonde a presença de Deus está, algo sempre vai acontecer. Ele está em você? Então algo tem que acontecer. Amém? O que Obed-edom fez de diferente que essa primeira turma não fez? Se você prestar atenção no texto que nós lemos, o versículo aqui diz que Uzá morreu porque ele não, diga, reverenciou. Por que Obed-edom não morreu? Porque ele fez o caminho inverso de Uzá. Veja, Obed-edom, ele teve que reverenciar a arca. Ele tratou ela com todo o respeito que a presença de Deus merecia. O que é reverência, querido? Não é apenas dar a honra, mas é dar o respeito que aquilo precisa. É ter o temor a respeito do que aquilo precisa. Quando Uzá estende a mão, faltou para ele temor, faltou para ele reverência, faltou para ele honra. E eu vou dizer para você o que aquela atitude de Uzá representa. Você acha que ele só morreu por ter tocado na arca? Para Deus aquilo lá foi muito mais do que apenas tocar na arca. Para Deus aquilo falava de muitas coisas. Eu vou te mostrar para você nessa noite o que significa isso. Mas Obed-edom teve que reverenciar a presença de Deus na casa dele. Ele teve que dar toda a importância que aquela arca merecia. E tudo aconteceu porque se tratava de uma presença real. Você pode ver aí, querido, não é só o fato de haver reverência, porque tem um monte de gente reverenciando estátuas, imagens, e nada acontece. Mas quando você reverencia a presença, certas coisas acontecem. Não é só uma questão de ter reverência, mas é reverenciar a pessoa certa. É você ter temor dessa pessoa na qual você vive na presença dela. Elias falou assim: o Deus perante cuja face eu estou. Veja, isso para Elias, querido, nós pegamos algumas expressões de homens e mulheres na Bíblia, e a gente leva isso de qualquer forma, mas para Elias, dizer tal coisa não era qualquer coisa. Quando Elias disse, o Deus cuja presença eu estou, para ele aquilo representava muita coisa. A presença de Deus para o judeu não é como para mim e para você. Para eles não existe nada mais forte e poderoso e nada mais importante. Mas nós tratamos a presença de Deus relaxadamente, de qualquer forma. Nós temos que aprender a preparar um lugar para a presença dEle. Tem uma canção que eu amo ela, que diz: nós preparamos um lugar para você, só para você. Ele veio habitar dentro de você, querido, e você tem que aprender a corresponder com a presença que está aí. Eu vou te mostrar algo muito importante, querido, porque se você observar, a primeira tentativa de conduzir a arca para a cidade de Davi foi mais ou menos um culto. Eles fizeram um culto perante o Senhor, mas houve morte naquele culto, porque não entenderam o que estavam carregando, não entenderam o valor da presença. E aí você vai para a segunda tentativa, e eu vou falar isso para o final, e você vai ver que na segunda tentativa também houve um culto, só que dessa vez, por entenderem a presença, o culto deu certo. Então nós temos que aprender a reverenciá-lo, a tratá-lo com respeito, com temor. Sabe,
Alguns de nossos irmãos, quando estão na presença de Deus, eles gostam de falar assim, reverência, reverência. E às vezes nós tratamos isso como religiosidade, mas irmão, reverência não é religiosidade. Reverência é o respeito que Deus merece de cada um de nós. O que significa ter reverência perante Ele? Significa corresponder com Ele da maneira certa. Tem muita gente que é reverente na presença de Deus. Tem muita gente que é reverente quando está ouvindo a palavra. Tem muita gente que é reverente quando está aqui no momento de canções, de adoração, de louvor. E Deus quer derramar tanto mais sobre você, querido, mas a falta do entendimento, da presença, no ambiente que você se encontra e em você, faz com que você não responda a Deus do jeito que Ele espera. E você poderia receber mais, mas você não sabe quem está diante de você. Você saiu da sua casa hoje pensando que ao chegar aqui Ele já estaria aqui? É por isso que eu e você tratamos a presença dEle com tanto desdém muitas vezes. Porque vimos para um lugar sem entendermos que Ele já se faz presente naquele lugar. E por que Ele se faz presente naquele lugar? Porque quando nós chegamos aqui já tem 2 ou 3 reunidos no nome dEle. Aí você chega aqui, irmão, você fica o tempo todo batendo papo. Ele já está aqui. Você fica o tempo todo, ou você não está batendo papo, você está mexendo em celular. O duro quando isso não é feito na hora que a palavra está sendo ministrada. O duro quando isso não é feito é quando estão aqui ministrando as canções. Querido, sabe quando que você vai receber a vida de Deus por estar num ambiente onde Ele se encontra agindo dessa forma? Nunca. Porque você não está entendendo que Ele se faz presente, você não está entendendo que Ele é digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno de temor, digno, sabe, de respeito, digno de ter os seus olhos voltados para Ele. Ele pode te abençoar muito mais, amém? Porque a presença dEle se encontra no nosso meio. Posso ouvir um amém? Amém. Pastor, você falou aí de pessoas que têm reverência, que tem reverência, mas adora a presença errada. Mas pastor, isso é meio desconexo, porque tem tanta gente que não adora a presença de Deus, é reverente a santos, a estátuas, e eles são abençoados. Como é que você me responde isso? Pastor, eu conheço fulano de tal que nem crente é, e ele adora santo, adora imagem, adora um tanto de coisa, e ele é abençoado, ele não tem temor de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, a Bíblia diz que Deus faz o seu sol nascer sobre justos e injustos, a sua chuva cai sobre justos e injustos, e Deus abençoa tanto ímpios quanto crentes. Ele faz a sua bênção, sabe por quê? Não é porque eles merecem, mas porque Deus é bom. Só que tem um detalhe, irmão. Quando se trata do povo de Deus, dos filhos de Deus, Ele pode até abençoar os maus e os injustos, mas quando se trata dos filhos de Deus, Ele pode prosperar em tudo os seus filhos. Pastor, como assim? Olha o que diz aqui o texto a respeito de Obed-edom. Foi só algumas coisas da vida de Obed-edom que foi abençoado? Não, o texto diz que tudo o que ele possuía foi abençoado por causa da presença de Deus. Deus pode abençoar o ímpio, sim ou não? Mas são pequenas porções da bênção de Deus, porque a plenitude da bênção de Deus é para os filhos de Deus. Ah, eu quero ouvir um amém mais forte. A plenitude da bênção de Deus é para você. Amém. Aprenda a lidar com a presença dEle, porque Ele pode derramar essa plenitude sobre você. Você vai falar, pastor, mas então Deus está fazendo acepção de pessoas, em abençoando mais uns e outros não. Querido, Deus não está fazendo acepção de pessoas por 2 razões simples. Primeiro, Ele disse lá para Samuel, Samuel, eu vou ter misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e eu vou compadecer de quem me aprover compadecer. Depende de Deus, irmão. E a segunda é que a plenitude das bênçãos de Deus é para os filhos de Deus. E para os filhos de Deus receberem por meio da fé. Olha a diferença nossa para as outras pessoas que não entregaram sua vida para Jesus, que não são moradas de Deus, que não são habitação de Deus. Para os outros, Ele pode derramar uma pequena parcela de bênção.
Mas para nós, que somos a sua habitação, nós podemos desfrutar de toda a sua plenitude por meio da fé. Por isso, deixa eu te falar uma coisa. Dê um pouco mais de atenção à sua fé. Cuide um pouco mais dela. Mas o ponto aqui não é esse. Eu quero falar sobre a presença. O ponto aqui é a presença. Porque a Bíblia diz assim, que aonde o Espírito do Senhor está, ali acontece alguma coisa. Ele está aqui? O que vai acontecer para você nessa noite então? Se Ele está aqui, se Ele habita em você, a minha pergunta é, o que vai acontecer para você nessa noite? Você não tem que perguntar, pastor, o que você vai fazer por mim? Eu estou te perguntando, Deus está te perguntando, se eu estou em você, o que você vai receber de mim nessa noite? Senhor, se tu podes alguma coisa, se tu podes, Jesus vira para aquele homem, tudo é possível ao que crê. Enquanto nós estamos perguntando para alguém o que alguém pode fazer para nós, Deus está olhando para nós e está dizendo assim, aonde o meu Espírito está, alguma coisa pode acontecer aí. Só que você tem que entender e dar o valor que a presença merece. Meu irmão, Deus não está pedindo esmola da sua atenção. Já eu vou falar sobre isso. Só que enquanto a arca permaneceu na casa de Obed-edom, tudo que ele tinha prosperou. Qual lição Obed-edom nos ensina? Ele nos ensina, seja um lugar de morada para a presença de Deus e as coisas acontecerão. É isso que ele nos ensina, seja uma casa para ele. Aqui no primeiro episódio, Davi tentou levar a arca para Jerusalém antes dela ir para a casa de Obed-edom. Só que algo aconteceu no meio do caminho, os bois tropeçaram, e eu tenho para mim que Deus fez os bois tropeçarem. Foi de propósito, irmão. Sabe por que Deus fez os bois tropeçarem? O texto não afirma que foi Deus, mas eu estou afirmando por conta própria, e no dia que eu chegar lá eu respondo a Deus. Mas os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão para impedir com que a arca caísse. Deus fez o quê? Feriu ele e ele morreu ali mesmo. E o texto diz que a presença de Deus, a arca de Deus não foi reverenciada. Então o transporte foi abortado. Repita isso comigo, quando a presença de Deus, diga mais forte, quando a presença de Deus não é reverenciada, a viagem é abortada. Você consegue entender isso, irmão? Foi exatamente o que aconteceu. Falta de reverência, não entender quem estava sendo carregado, fez com que a viagem fosse abortada por 3 meses. Quando eu e você entendemos que, ao não reconhecermos a presença que carregamos, vamos ficar mais tempo esperando com que as coisas de Deus aconteçam. E não é porque Deus não quer abençoar, é porque não estamos sabendo dar a resposta certa que Ele merece. Aí você vai falar assim, pastor, mas Deus está parecendo muito mal, porque eles fizeram um culto perante Ele, para conduzir a presença. Parece que Deus é meio rígido, pastor, porque eles se alegraram. Aqui o texto diz que eles tocaram toda sorte de instrumento na presença de Deus. E como que Deus faz um negócio desse? Irmão, pensa comigo. Vamos criar o cenário. Pensa, você sai da sua casa, vem para cá todo alegre, aí o louvor começa e você pula para lá, pula para cá, de repente você morre. E sabe por que você morreu? Porque você tratou a presença de Deus da maneira errada. Pensa isso acontecer. Foi o que aconteceu aqui, irmão. Exatamente o que aconteceu aqui. Talvez você pense, pastor, mas Deus deveria ter honrado eles, porque eles fizeram festa, eles tocaram louvor, eles cantaram até aquela canção que eu gosto. Eu navegarei. Pastor, nossa, foi, sabe?
Deus deveria ter honrado eles. Deus falou assim, querido, na sua palavra: honrarei os que me honram, mas os que não me honram não serão honrados. O que foi a irreverência de Uzá? Foi a falta de honra à presença de Deus. E a falta de honra à presença de Deus gerou a morte para ele. É impossível separar a honra a Deus sem reverenciá-lo, sem dar-lhe o que é devido. Uzá não morreu só porque ele tocou a arca da presença. Aquele foi um ato tido pelo Senhor como falta de temor e de reverência. O verso 7, vou repetir ele, diz aqui: a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Eu entendo que a atitude de Uzá nos ensina coisas importantes. Não é você que sustenta a presença de Deus, é a presença de Deus que sustenta você. Quando ele tentou segurar a presença de Deus, sabe o que ele estava dizendo? Espera aí, Deus, eu sustento a sua presença. E Deus te diz: não é você que sustenta a mim, sou eu que sustento você. Nenhum homem pode sustentar, querido, a glória total do Senhor. Não agora, não enquanto não formos 100% redimidos. Se Deus derramasse, querido, eu vou ser bem assim, generoso. Se Deus derramasse 10% da glória dele para nós, nós morreríamos. 10%. Você falar assim: eu vou dar para esse fulano aqui 10% da minha glória, né? Já ia cair igual o João, igual outros homens. Não é só homens no Velho Testamento, não. Tiveram profetas no Velho Testamento que, quando viram a glória de Deus, caíram como mortos. Aí você fala: ah, pastor, porque aqueles homens eram mortos espiritualmente e não tinham condição de carregar a glória de Deus. João, aconteceu a mesma coisa. João, já no Novo Testamento, lá em Apocalipse, ele viu a glória de Deus e caiu aos pés como se fosse morto, como se tivesse morrido. Eu tive uma experiência dessa há um tempo atrás. O Senhor me levou ao céu. O Senhor me levou, é sério, irmão, o Senhor me levou ao céu. E eu via tantas pessoas, e eu via ônibus chegando de várias direções, e pessoas de várias nações descendo daquele ônibus. Eu via asiáticos, eu via homens, mulheres, idosos, crianças, negros, ricos, pobres, eu via tanta gente, e eu estava ali no bololô, no meio de todo mundo, e de repente eu comecei a andar, e eu vi uma pessoa chegando. Ele tinha um aspecto, não era velho, mas ele tinha uma barba branca, e quando ele parava diante de mim, e eu o reconhecia, eu caía aos pés dele como morto. Eu não tinha forças nenhuma, e então ele falava comigo, e a sua voz me colocava em pé novamente, porque não sou eu que sustento a presença dele, é a presença dele que me sustenta. A atitude de Uzá foi o mesmo que dizer para Deus: eu posso carregar a sua glória de qualquer jeito, e Deus diz: você não pode carregar a minha glória de qualquer jeito, você não pode carregar a minha presença de qualquer jeito. Tem um jeito certo para você se relacionar comigo, tem um jeito certo para você fazer da minha presença o seu lugar de sustento. Ele tentou segurar a arca, isso fala de uma atitude humana, tentando sustentar algo divino, e isso é algo ofensivo a Deus, porque ele disse assim: não é o barro que tem domínio sobre o oleiro, mas é o oleiro que tem domínio sobre o barro. Pensa, o barro tentando segurar a presença de Deus, ele diz: ei, não é o barro que diz para o oleiro, é o oleiro que diz para o barro. Quem está entendendo, diga amém. A atitude dele também nos ensina que onde a presença precisa estar, não se dá pela força do braço do homem. Se você estiver precisando de alguma coisa, não tente alcançar pela força do seu braço, coloque a presença de Deus lá, porque não é por força nem por violência, isso fala de braço, de capacidade humana, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pela presença, amém, querido? Nós não precisamos de mais força da carne para algo acontecer, nós precisamos é que a presença esteja mais atuante ali. Ah, eu estou tentando resolver um problema já tem tanto tempo. Você não precisa colocar mais força no seu braço lá, sabe o que você precisa colocar mais lá? A presença atuante de Deus. É isso que nós precisamos. Precisa ser mais dele e menos de mim. Só que
Sabe onde estava o maior erro? Eu vou dizer para você onde estava o maior erro. Foi pelo fato da arca da presença ter sido colocada em carros de bois. Sabe quem errou? Davi. Vou repetir. Sabe quem foi o maior erro? Davi. Porque Davi era o rei. E sabe o que ele fez? Mandou pegar carroças novas, bois, e colocar a arca de Deus lá em cima. O maior erro foi esse. Porque Deus não determinou com que a sua presença fosse carregada por animais, mas por homens separados por Ele. Deus quis chamar a atenção. Peraí, meu amigo, eu estou vendo que vocês desejam a minha presença, eu estou vendo que vocês me querem aí, no meio de vocês, eu estou vendo isso tudo, mas não é de qualquer forma, meus amigos. Vocês estão querendo colocar minha presença em bois. Boi é um animal de carga, é um animal forte, isso fala de força humana. Boi fala da capacidade humana. E aí Deus olha para aquilo e fala: não, meu amigo, eu entendo que você quer mais de mim, mas não é de qualquer jeito. O que foi que eu determinei? Não foi que bois carregassem a arca sobre os ombros, foi com que os levitas colocassem sobre o ombro e conduzissem a minha arca. Esse foi o maior erro. Faltou o entendimento de como a arca, a presença deveria ser carregada sobre os ombros. Naquela época era sobre os ombros, agora é dentro de você. E você sabe o que é engraçado? Davi aprendeu com o seu erro. Você não vê Davi cometendo o mesmo erro 2 vezes na Bíblia. Ele aprendeu com o seu erro. Ele tanto aprendeu com o seu erro, que na segunda oportunidade que ele teve, ele não falhou. Porque dessa vez ele ordena com que homens separados carregassem a arca. 3 meses depois de Uzá morrer, chega a notícia para Davi. Deus tem abençoado, e Davi é um cara esperto, né? Ele entendeu o valor da presença. Naquele momento, ele não soube como conduzir, mas ele sabia a importância que ela tinha na vida dele. E aí ele ficou sabendo, Obed-edom está sendo abençoado. Opa, vamos lá, galera. E correu lá para poder pegar a arca. E aí, querido, eu te faço a pergunta: o que mudou da primeira tentativa para a segunda tentativa? A primeira tentativa não deu certo, mas a segunda tentativa deu certo. O que mudou? Como a presença foi tratada. Foi isso que mudou. Quanto tempo você está vindo para esse lugar e nada está acontecendo? A minha palavra para você é, nessa noite: trate a presença de Deus de maneira diferente. A primeira vez, pastor, eu já vou na igreja tem tanto tempo e não está acontecendo, não está tendo vida, eu não estou sendo transformado, eu não estou melhorando, as coisas não estão acontecendo. É porque você não está tratando a presença do jeito que precisa. Porque Davi errou na primeira vez, mas na segunda vez ele tratou a presença do jeito que ela merecia, e as coisas aconteceram. Então o problema não é o pastor que não vai na sua casa, o problema não é o pastor que não liga para você, não é o seu irmão, o problema é como você está tratando a presença que você carrega. Como? Isso aqui nos ensina algo seríssimo, porque Davi e o seu povo estavam fazendo aquilo que nós podemos chamar de um culto perante o Senhor, mas sem entender o que de fato ele esperava e como deveria ser tratado. Veja, na primeira tentativa eles fizeram um culto perante Deus e teve morte. Culto é para ter morte ou para ter vida, irmão? Sabe onde você morre? Lá na sua casa, no seu quarto, no seu tempo a sós com Deus. Na presença de Deus, num culto coletivo, é para ter vida. E aqui nós podemos dizer que Davi fez um culto perante o Senhor, sim ou não? Só que houve morte. Só que isso aqui nos ensina algo muito importante. Você pode cantar, pular, tocar toda forma de instrumentos, mas se a presença não for reverenciada como Deus espera, não teremos os devidos resultados. Você pode saber tocar bateria mais do que qualquer um, teclado mais do que qualquer um, baixo mais do que qualquer um, fazer os verbetes, os falsetes, alcançar notas melhor do que qualquer um. Se a presença não é reverenciada por você, você está fazendo à toa.
Esse foi o resultado do primeiro culto de Davi, fracasso total. Porque fizeram muita coisa, pegaram todo tipo de instrumento, mas fracassaram em entender quem estava diante deles. Só que na segunda vez, querido, o resultado foi diferente. Davi não fez algo muito diferente da primeira, porque ele fez um segundo culto. Só que ele tratou a presença de Deus com o respeito que lhe era devido. Aqui no verso 14 e 15 diz: Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Aqui o culto de novo. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos e alegrias e de tambores. Aqui um segundo culto acontecendo. Mas agora a presença merecia todo o respeito que lhe era devida. No próximo culto que você vier, dê a reverência, que a presença de Deus é devida e talvez algo aconteça com você. Sabe, aqui está um dos motivos de não termos certos resultados quando estamos reunidos, porque não damos a importância que é devido para aquele que se encontra no nosso meio. Enquanto, isso aqui eu já vi, não é de agora não, irmão, isso é de antigamente, e não é só que não, é em todos os lugares. Que eu vou dizer para você, em todos os lugares, tem um grupo aqui na frente, está ministrando adoração a Deus através de canções, está ministrando aqui louvor a Deus através de música, e tem um monte de gente, ou está sentada no banco, ou está mexendo em celular, ou está conversando com os outros. Sabe qual é o nome disso? Falta de reverência. E não espere que você vai receber alguma coisa de Deus agindo assim. Porque quando Deus vem para um lugar, quando Ele vem para um ambiente, Ele não vem para mendigar atenção, Ele vem para ser o centro das atenções. Ele não está aqui implorando para ser amado por você. Ele não está aqui implorando para ser visto por você. Ele não está aqui implorando para ser reconhecido por você. Ele espera que você possa vê-lo, reconhecê-lo e amá-lo. Só que Ele quer que você entenda que mais importante do que a sua presença é a presença dEle. Isso quando não está aqui o grupo de louvor e tem... Vai em banheiro, sai do banheiro, vai para fora, entra para dentro. Irmão, faça-me o favor. Você pode ir para qualquer ambiente, qualquer lugar, vai para a presença de um juiz, vai para uma audiência na presença de um juiz. Enquanto você está ali na audiência, participando dela, eu duvido você levantar na frente do juiz e falar assim: para aí a sua audiência que eu vou lá no banheiro. Sabe o que ele vai falar? Fica sentadinho aí, porque eu sou autoridade aqui, se você fizer isso, você está me desrespeitando. Faça isso na presença de um juiz. Vire as costas para uma autoridade quando ele fala com você. Só que na presença de Deus, a gente não se importa de enquanto alguém está ministrando, a gente está fazendo qualquer outra coisa. Você se importa, irmão? Quando você vem para ouvir a palavra, você não deveria estar entretido com outras coisas, nem ficar de conversa paralela com quem está ao seu lado. Você deveria prestar atenção na palavra ministrada. Deveria estar aí, anotando o que Deus está falando, e desejoso pelas revelações que Ele tem para te dar. Cadê? Eu não estou vendo ninguém anotar o que eu estou falando. Ah, pastor, é anotar, é anotar, é anotar. Você anota tantas coisas irrelevantes e inexpressíveis, e a palavra de Deus você deixa passar. Você se importa com tanta porcaria, mas quando é a palavra de Deus e a palavra de Deus tem que ser reverenciada, você faz assim, não estou nem aí. Ah, isso aí que o pastor está falando eu já ouvi 1000 vezes e não tem tanta importância para mim. Querido, a palavra e a presença de Deus é a mesma coisa. Jesus é a palavra viva. É a mesma coisa. Amém? O falecido pastor Pu Yong Cho, eu citei ele aqui no culto passado, pastor da maior igreja do mundo lá na Coreia. Ele dizia que as igrejas do Ocidente são extremamente irreverentes perante a presença de Deus. E ele tem razão.
Ele vinha pregar no ocidente, para o lado de cá, e ele ficava assim, esbabacado, como as pessoas não reverenciavam a presença de Deus, como elas não têm respeito pela presença de Deus, nem respeito pela palavra de Deus. Ele vinha pregar aqui em algumas igrejas do Brasil, e ele chamava a atenção da igreja. Irmão, eu já vi ele fazendo isso, igreja de milhares de pessoas, e ele não estava nem aí se o pastor era o apóstolo reconhecido no mundo todo. Ele chamava a atenção de todo mundo, sabe por quê? Porque ele entendia a importância que a presença de Deus tinha, e ele estava lá pregando, e ele via pessoas saindo, indo no banheiro, mexendo para lá, para cá, conversando, fazendo isso e aquilo, e ele falava dessa falta de reverência. Ele dizia, não há silêncio na presença de Deus, pregando a mensagem e os outros conversando. E o silêncio que ele falava não era do povo não se expressar, dar glória a Deus e aleluia, não é isso. Era o silêncio de parar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tem para dizer. Não, mas o povo tinha algo mais importante para conversar do que a palavra que estavam ouvindo. Você vê algum exemplo, querido, dentro da palavra, onde pessoas assentavam diante de Jesus e ele tinha que chamar a atenção dessas pessoas porque o povo não parava de conversar? Você já viu Jesus fazendo isso alguma vez? Turminha aí! Vou começar a perguntar igual o bispo JB. A hora que eu vi uma turminha, enquanto eu estou ministrando, eu vi uma turminha de... Eu falo assim, quem que é o pastor aí? Quem que é o pastor dessa turminha aí? Cadê? Porque se uma coisa está sendo falada, a Bíblia diz assim, se alguém tem palavra, o restante fica calado. Se alguém tem profecia, se cale o primeiro e fala o segundo. Se você tem alguma coisa para falar enquanto a palavra está sendo ministrada, se for útil, fala assim, pastor, eu tenho algo de Deus para poder dizer, eu vou calar minha boca e vou deixar você falar. Mas se você não tem algo para falar acima do que eu estou dizendo, fique caladinho na presença de Deus, respeite o que está sendo falado, ouça e preste atenção no que Deus está te dizendo. Isso pode parecer pequeno e bobo, mas isso demonstra reverência por quem está diante de você. Jesus não tinha que ficar chamando a atenção de ninguém porque as pessoas estavam conversando, porque elas estavam atentas diante dele. Olha lá, Maria aos pés de Jesus, aí chega Marta, a única pessoa que Jesus fala alguma coisa. Marta, por que você está me parando, filha? Você está me incomodando por quê? Marta, estava tudo quietinho, olha aqui, olha Marta, vem cá, fica aqui do meu lado. Marta, olha que bonitinho, está sua irmã Maria, está Lázaro, está Pedro, Tiago, João, está Maria, minha mãe, está não sei quem, estava todo mundo me ouvindo, só eu falando, Marta, só eu aqui ministrando, todo mundo assim, ó, zoião estatalado, escrevendo no chão, e todo mundo prestando atenção. Aí você chega para me incomodar, para falar que você está fazendo serviço sozinho. Está todo mundo aqui sentado aos meus pés, ouvindo a minha palavra. É isso que nós temos que aprender a fazer, quando estamos na presença dele, nos calar para ouvir ele falar. Sabe, eu não tenho problema, querido, em momento em que eu gero uma descontração aqui, eu não tenho problema nisso, você falar quando eu gero uma descontração. Às vezes eu mando você repetir alguma coisa para o seu irmão, que é algo engraçado, e aí você fala uma coisa e outra, eu não tenho problema nenhum nisso. Eu tenho problema é quando vocês ficam dispersos com outro assunto, enquanto a palavra é ministrada, e aí você desrespeita o que está sendo dito. Eu espero que nós possamos corrigir isso, amém? Uzá e Obed-edom são lados opostos de uma mesma moeda. Enquanto um não reverenciou a presença e morreu, o outro a tratou com respeito e tudo que tinha prosperou. A presença era a mesma, irmão, tanto para Uzá quanto para Obed-edom. É os dois lados de uma mesma moeda, mas como cada um tratou a presença, foi o que fez a diferença. Você não vem para cá para ficar sentado, sem se envolver com Deus. Eu tenho um negócio comigo, irmão, me dá um... Eu não falo, sabe por quê, irmão? Para você não ficar chateado comigo.
Eu não falo para você falar, nunca mais volto naquela igreja, mas me dá um negócio. Quando nós estamos aqui, e tem uns aí que fica sentado, sem se expressar, você vem para cá para quê? Para que você vem para cá? É para se expressar, não é para ficar sentado. A não ser que você tenha uma comorbidade, um problema físico, aí eu vou entender, você ficar sentado. Mas se você não tem problema físico, se coloque sobre os seus pés e adore e reverencie a presença de Deus. Porque você está aqui para lhe dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor que lhe é devido. A presença de Deus é o diferencial para todos nós, mas saber tratá-la é importante. Você não vai destoar em nada na sua vida, porque você é bom, mas porque a presença de Deus está aí. Aprenda a tratá-la. Amém? Agora veja isso aqui, estou terminando. Segura isso, irmão. Nossa, na primeira tentativa de transportar a arca, eles não tiveram êxito e não prosperaram, certo? A primeira tentativa gerou o quê? Diga, morte. E isso foi feito publicamente perante pessoas, sim ou não? Então a arca vai parar dentro de uma casa, diga casa. Lá dentro dessa casa ela foi tratada como merecia. Sabe o que eu aprendo com isso? É que eu preciso aprender a tratar a presença primeiro dentro de casa, no secreto, para que depois eu saiba como tratá-la em público. Veja, em público a presença não foi tratada do jeito certo, mas dentro de uma casa trataram a presença do jeito que ela merecia. É por isso que muitas vezes você vem para cá e não sabe tratar a presença de Deus, porque você não está sabendo tratar ela dentro de casa. Aprenda a reverenciar dentro da sua casa, e aí você vai chegar aqui, você vai também saber reverenciá-lo. Muitos desonram a Deus no coletivo porque não o honram dentro de suas casas. O que nós entregamos aqui é reflexo do que entregamos em casa. Se lá eu desprezo a presença, aqui eu não farei muito diferente. Eu fico imaginando aqui Obed-Edom. Ouça isso. Eu fico imaginando Obed-Edom. Aonde colocaram a arca, ali ela ficou. Obed-Edom, quem é? É o rei. Ô rei, o que o senhor precisa? Eu preciso deixar a arca aqui na sua casa. Aonde colocaram a arca, ali ela ficou. Eu tenho certeza absoluta que Obed-Edom sequer atrevia a olhar para a arca. Sequer ele atrevia a ir aonde a arca estava. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a arca, ela só tinham acesso a ela uma vez no ano. E quem tinha acesso à arca era o sumo sacerdote, quando ia fazer expiação pelos pecados do povo. Eu tenho certeza que nem olhar para a arca Obed-Edom olhava, nem chegar perto dele ele chegava. Mas só porque ele entendeu que era a presença que estava ali, ele falou assim, não preciso chegar perto não, é só eu tratar com o devido respeito, e as coisas aconteceram. Só o fato da presença estar na casa de Obed-Edom e ser tratada como merecia, lhe gerou resultados. Pergunte-se se talvez não seja isso que estamos precisando melhorar, dar a ele o que lhe é devido. Ai, ninguém faz nada por mim. Ai, ninguém se importa comigo. Ai, irmão, o que você está precisando para gerar resultado, talvez é tratar melhor a presença que está aí. E eu vou terminar. Às vezes nós ouvimos várias estratégias para alcançar isso ou aquilo, mas talvez a resposta seja mais simples do que imaginamos. Valorize melhor a presença de Deus. Eu ouço um monte de gente falar assim, 5 princípios para a prosperidade. 10 princípios para ficar milionário. 3 princípios para o seu casamento ir bem. Quando tudo se resume a uma única coisa, aprenda a valorizar mais a presença de Deus. Amém. E nós estamos buscando resposta num tanto de lugar, e um tanto de pessoa, e achando que é os outros que não nos dá. Eu não sou favorecido naquela igreja, ninguém me enxerga naquela igreja, o meu patrão não me vê, o meu pai não me nota, eu não sei quem, e está faltando para você só uma coisa.
reconhecer mais a presença de Deus, tratá-lo com aquilo que ele merece, porque ela te basta, te é suficiente. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Amém. Pastor, qual é o tema dela? Dando à presença o devido valor que ela merece. Pastor, então tem que ficar igual um robô na hora do culto? Não. O que você tem que ficar é se envolvendo com ele na hora do culto. É isso. Porque se você estiver fazendo qualquer outra coisa aonde ele está, é excesso. Minha mãe sempre dizia: o que é demais é sobra. A única coisa que não é demais é a presença de Deus. Só que quando você está na presença de Deus e está fazendo outras coisas, é você que está sobrando. Irmão, é sério. Venha para cá, entendendo que o valor da presença que você encontra aqui precisa primeiramente ser valorizado na sua casa. Se você desprezar ela lá, nós vamos ter um trabalhinho aqui, irmão. Vou ter que ficar falando para você a mesma coisa. Ô irmão, você veio para a igreja para ficar sentado? Pastor, esse é meu jeito. Deixa eu te falar uma coisa, o jeito dos filhos de Deus não é morto não, irmão, nem morno. Ele falou assim, você até pode ser frio, mas não seja morno não. Se você for frio, eu posso te dar uma descarga elétrica e você ficar quente. Mas vem para cá, irmão. Eu gosto do ditado que o Luciano Subirá usa. Esse é meu tipo, pastor. Eu adoro assim, eu cultuo assim. Ele diz assim, coloca o dedo na tomada, eu quero ver se você não vai fazer alguma coisa. Põe o dedo aqui na tomada, eu quero ver na hora que você estiver tomando um choque, você vai ficar quietinho. Se colocar o dedo na energia, vai fazer você se mover. Imagina o que a presença de Deus não deveria fazer. Pastor, eu fico assim mesmo. Não, você está morto. Você está na presença de Nosferatus, que está sugando a sua força, sugando a sua energia. Pastor, é porque eu estou cansado. Ele diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele mandou sair para onde? Diga, para a presença. Dê respostas certas, e os resultados certos vão acontecer. Quem recebe essa palavra? De pé, 1, 2.